E a militância te recebe muito aguerrida aqui no Rio de Janeiro, junto a diversos movimentos que estão aqui presentes, a diversos militantes dos mais diferentes movimentos sociais que estão aqui de esquerda representando essa unidade em torno de um programa político no Rio de Janeiro. Eu digo isso porque, para nós que somos petistas, eu sou da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, sem a menor dúvida, o nosso partido não se limita e não existe por causa da sua sede ou por causa apenas dos seus cargos. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras existe por causa da sua militância, por causa do petismo dentro de cada uma de nós, que está sempre nas ruas, militando e trazendo o que tem de essência atualizado para a nova conjuntura do PT. Porque essa nossa essência petista é a essência aberta ao novo, é a essência que resgata aquilo que fez o PT se fundar, mas está atualizado nas novas demandas. E o Rio de Janeiro, que foi palco inclusive das manifestações de junho de 2013, que teve a candidatura do Lindbergh, que tem diversos parlamentares e militantes aqui que disputaram eleições importantes, dialogaram justamente com esse sentimento do PT. E sabem que quem foi para as ruas no segundo turno da eleição da Dilma foram os petistas, simpatizantes do petistas e militantes que querem dizer também que a sua hora e a sua participação é além das estruturas e junto das ruas que vamos pressionar e colocar cada vez mais o PT e o nosso governo no rumo certo. Então, sem menor dúvidas, a representação da militância daqui de hoje é a militância que segue firme e forte, trazendo o PT para a esquerda, entendendo que a saída é pela esquerda. Nós não somos aqui para dizer quem é mais ou menos petista. Nós somos aqui para resgatar e abrir os olhos com muita nitidez daquilo que nos fez ser esse movimento, esse partido-movimento que está nos rumos da transformação do Brasil e tem um papel protagonista nas transformações, inclusive da América Latina. Vamos aproveitar aqui o espaço, receber a nossa turma, se aglutinar cada vez mais com essa juventude, com esses militantes que eu vejo das camisetas do amanhecer, a companheirada que está reunindo e ocupando reitorias federais aqui no Rio de Janeiro, que está junto nesse conjunto de mulheres, lésbicas, gays, negros e negras, pensando a atualidade da esquerda do nosso tempo, disputando como o Lindbergh fez territorialmente o Rio de Janeiro e dizendo que a saída é pela esquerda, com os petistas, com os simpatizantes e com os movimentos do nosso tempo, para trazer a nossa essência, mas apontar para um rumo muito claro, muito nítido, que é o nosso horizonte de transformação da sociedade. Então vamos ao debate, bem-vindo a todas e todos, sem menor dúvidas, isso já é uma grande vitória, o nosso primeiro passo de mobilização e de debate entre a companheirada que está aqui hoje presente. Vamos a todos e todas, saúdo aqui a mesa na figura do nosso companheiro Tarso Genro, nossa vice-presidente nacional, nossa querida Clarissa, e a todos os demais aqui também, nossa presidente do Deló. Eu acho que nós precisamos, nessa abertura aqui, saudar, fazer uma homenagem à nossa combativa companheira da esquerda fluminense, que sofreu uma violência, não apenas a ela, mas uma violência à mulher, uma violência à esquerda, que é a nossa brava companheira Jandira Fegali. E eu quero pedir uma salva de palmas. Essa direita fascista que tomou conta do Congresso Nacional. Se por um lado a gente tem a tristeza de ver no Rio de Janeiro a representação do Eduardo Cunha, temos evidentemente essa mulher de fibra que é a Jandira, que muito nos representa fazendo esse enfrentamento importante. Eu acho que a gente precisa ter a clareza do momento, muito rapidamente, porque eu vejo aqui também, entre os diversos militantes, nosso querido ex-diretor e sempre militante, querido Guilherme Estrela, que representa esse muito importante. Esse golpe que a direita vem impetrando na América Latina se resume em 3 elementos muito rapidamente que a gente precisa trazer nesse debate, antes de falar do próprio partido. Primeiro, que isso nos recorda o 11 de setembro, marcante para a esquerda da América Latina, que foi o 11 de setembro de 73, quando o governo do Allende foi derrubado por um golpe, e um golpe porque ele tentou nacionalizar as minas de cobre depois de 3 anos de governo, contrariando os interesses norte-americanos. É claro que isso nos recorda também do nosso março de 64, do discurso aqui do Jango, aqui na Central do Brasil, quando dentro das reformas de base, Jango falou, sobretudo, da nacionalização do petróleo. Foi a senha para que a direita, naquele momento, se organizasse
tentasse, fizesse, e obteve, infelizmente, êxito, 3 semanas depois, o golpe que marcou a nossa história, com esse golpe militar da direita, derrubou os sonhos ideais nascidos ali naquele processo que o João tentou inaugurar. Eu digo isso por quê? Porque eu vejo aqui a figura do Estrela e eu tenho a clareza de que o que movimenta setores da direita hoje foi, sem sombra de dúvidas, a mudança do marco legal do petróleo. E eu quero aqui me direcionar, inclusive, ao nosso senador Lisberg Farias. Eu quero toda essa tua energia que você está lá, que está acompanhando, viu, Lisberg? Também para esse projeto do Serra. Gente, não é pouca coisa o projeto que o Serra está hoje no Senado, querendo tirar a prerrogativa da Petrobras de ser a principal operadora do pré-sal. Quem tem mais de 30 anos aqui sabe o que foi o estaleiro Mauá e a crise nesse setor. Dizem, inclusive, que os tucanos não geraram emprego. Eles geraram muito emprego, sim, não no Brasil. Chegaram em Singapura, nos tigres asiáticos, porque a Petrobras fazia todos os seus investimentos lá fora, plataformas, navios. Quem mudou isso, está aqui o nosso Guilherme Estrela, quem mudou isso foi o PT, quem mudou isso foi o nosso governo, contrariando interesses internacionais. Não é pouca coisa. Hoje eu dialogava com o Estrela por mensagem, para tentar chegar a uma conta de quanto que mais ou menos essa riqueza do pré-sal, a gente chegou a um número, ele ficou dizendo que é um número de geólogo, né? De $1 trilhão, estimativa de padeiro, de geólogo. Eu brinquei com ele, eu prefiro a estimativa do geólogo, porque se constrói projetos de nação nesse país, não é com planilha eletrônica, muito menos com máquina de calcular. Se constrói com projeto de nação. E essa emancipação não é pouca coisa. É geração de trabalho, emprego e renda aqui no Brasil. Isso é o conteúdo local, que está em ameaça e não tenham dúvidas que o seu Eduardo Cunha, seu Renan Calheiros e outros mais, sobretudo pautado nesse projeto do Serra, vão colocar em ameaça esse projeto nacional e vai ser um dos maiores retrocessos da história republicana brasileira. E eu quero concluir, para provocar aqui o nosso Tarso Genro, positivamente, no bom sentido, porque eu acho que o PT, em 5 dias do Rio, produziu mais textos do que em mais de 10 anos de história do PT do Rio de Janeiro, só com o posicionamento do Tarso que queria vir para o Rio. E eu acho que isso é um ganho. O debate, construir o nosso partido, no debate de divergência. E eu me recordo que o diretório do Partido dos Trabalhadores, foi uma fala do Lindbergh, inclusive, não pode ter medo de tensionar o governo para a esquerda. Não pode ter medo de mostrar para o governo que a saída é pela esquerda, disputar esse governo pela esquerda e fazer as críticas que constroem, sim, se ganha com isso. Isso é um pensamento importante. Fica uma mensagem, eu tive provocação com relação à palavra mensagem, mas fica uma mensagem ao partido com relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa, mais do que isso, na situação em que se encontra o PT aqui na cidade do Rio de Janeiro. É lamentável a fragilidade partidária e eu sinto vergonha e quero pedir aqui desculpas aos companheiros do movimento social do nosso partido ainda fazer parte desse programa de direita encabeçado pelo PMDB aqui na capital. É absurdamente lamentável que a nossa identidade esteja sendo destruída por esse projeto de submissão do interesse público ao interesse privado. Foi assim com o BRT, foi assim com o projeto Cidade que está em curso, foi assim com as remoções e tem sido assim com as sistemáticas violações de direitos humanos que marcam a direção do PMDB aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é claro que é mais do que saudável o debate, mas sobretudo, foi muito dito, só no Globo essa semana, que o nosso movimento é um movimento de cabeça sem corpo. Mas eu prefiro ser um movimento de cabeça sem corpo, porque ser um corpo sem cabeça, que é o que o PT hoje na cidade do Rio de Janeiro está se comportando. E eu acho que mais do que isso, eu quero saudar, estender, e dizer, para encerrar e dar continuidade ao debate, que nós podemos aqui do Rio de Janeiro dar um passo significativo na constituição dessa frente de esquerda. Dialogar profundamente convidando os companheiros do PCdoB, os companheiros do PSOL, para elaborarmos um projeto de cidade, um programa que dialogue com uma história que foi esquecida no Rio de Janeiro, que é esse projeto de esquerda. E eu não tenho dúvida que sai daqui do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que sai daqui a necessidade da gente fortalecer essas forças
e o partido não se permitir, principalmente a nível nacional, de ser uma simples eixo de transmissão de defesa cega do governo, porque foi isso que transformou o PSOE na Espanha no que foi isso que destruiu a esquerda europeia, e nós não vamos permitir que aconteça isso no Brasil. Nós vamos resgatar o petismo, sim. Nós vamos levar o petismo adiante, levar a esquerda adiante, porque é esse o instrumento e o caminho para resgatar o Partido dos Trabalhadores, para ser um eixo de transmissão, sim, não de interesses de governos, mas eixo de transmissão do interesse dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, que fundou esse partido com sangue, suor e lágrimas e construiu essa história que não vai ser perdida nesse período tão importante que a gente vive hoje. Muito obrigado, um grande abraço a todos.